Pai do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes nesta noite? Eu estava mais feliz quando estava apagada a luz, porque daí não mostrava muito a minha feiura para os irmãos. Mas eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui. A cada um dos irmãos que vieram aqui também. Creio que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. E, Robertinho, é de Deus mesmo. Eu vou falar para os irmãos que eu nunca recebi um convite para pregar igual eu recebi desse jeito. A semana retrasada eu estava no culto da minha igreja e estavam os jovens cantando na frente. E eram jovens de outra igreja. Eu preguei, eu acho que só na Deus Vivo, fora da minha igreja, sem ser outro ministério. E a hora que eles estavam cantando, me deu uma vontade. Eu falei, Deus, o Senhor podia preparar um lugar para me pregar para jovens. Irmãos, não deu 2 minutos, meu celular vibrou. E como eu uso o meu celular como Bíblia lá, a hora que eu vi e abaixei era o Robertinho. Eu até achei que você ia me chamar para trabalhar no teu setor, lá na Fabreco. Eu falei, meu Deus. A hora que eu fui ler, era ele falando que estava orando. E Deus mostrou ele em oração, falando que era para mim ministrar. Eu falei, esse Deus é lindo. Aleluia, estamos aqui hoje. E quantos trouxem Bíblia aqui? Abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Também gostaria de agradecer por vir comigo a minha esposa, a minha prima, o Juliano, a Bruna, por me acompanhar, o nosso grupo de louvor. No final do culto estaremos louvando também, na graça de Deus. Gálatas 2, versículo 20. Todos acharam? Acompanhe comigo, é rapidinho. A Bíblia vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só a parte A, vou repetir para os irmãos entender. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Irmãos, quando eu recebi o tema, que era jovens no altar, essa palavra ardeu em meu coração, ao qual eu vou trazer para vocês essa noite. E vocês vão ouvir muito eu falando de propósito. Porque todo mundo que está aqui tem um propósito, Deus tem um propósito na vida de cada um. E para começar, como eu vou falar muito propósito, eu queria explicar o que significa propósito. E eu fui lá no dicionário e vi que propósito é intenção de fazer algo, projeto ou aquilo que se busca alcançar. Quando você começa a viver uma vida com Cristo, Ele automaticamente coloca um propósito na tua vida. E você vive esse propósito. Só que o que tem acontecido hoje? As pessoas hoje em dia têm se esquecido de viver o propósito e têm achado que o propósito é fácil. Tem achado que viver o propósito na casa de Deus, viver um evangelho com Cristo tem sido fácil. Aí você vai ouvir aquela palavra que diz que por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. Cadê o guitarrista? Vem fazer um solo aqui para mim não pregar sozinho, vou falar igual meu amigo Douglas fala. E você vem, vive um propósito, só que hoje em dia tem sido difícil. As coisas têm estado complicadas. E uma coisa que me chamou a atenção é que vocês já repararam que quando vocês estão na casa de Deus, parece que as dificuldades são tão maiores do que aqueles que vivem no mundo? Vocês já pararam para pensar que às vezes você está na sua casa, olhando o teu Instagram, aí você vê teu amigo que é do mundo, que não procura muito a igreja, que não está nem aí com nada.
Só que daí ele posta foto na praia todo mês. Ele posta foto comendo uma pizza, comendo um lanche. Nossa, já dá até fome. Todo mês, toda semana tá lá, usufruindo, gastando. Aí você, aquela pessoa que vive dentro da casa de Deus, vai olhar na tua geladeira e ver ovo. O máximo que você consegue viajar é na Ponte Caída, é o mais perto de um rio grande que você consegue chegar. Aí você fala e você para pensar e... será que viver o propósito de Deus tem sido bom? Porque eu estou dentro da casa de Deus, estou fazendo as vontades que Ele quer. Só que as pessoas que estão lá fora parece que vivem melhor do que eu. Quantos já não pensaram isso? Eu sou cristão desde que eu nasci, mas direto eu me pego pensando nisso. Só que eu quero explicar para vocês nesta noite que o que o mundo vive lá fora é momentâneo. E aqui você pode até passar por dificuldades, você pode até chorar, você pode até sofrer. Só que o propósito que Deus tem na tua vida é algo muito maior. O mundo lá fora vive, igual o Fabinho falou, o mundo lá fora vive uma coisa superficial, um dia acaba. Só que quando você vive o propósito, é você saber que quando o ímpio lá fora cai e não tem aonde, não vê saída, você como filho de Deus, como aquele que está dentro da casa dele, ele te levanta e te ajuda. Por isso que diz aquele versículo, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, chama alguma arderá em você. Sabe o que é isso? É Deus falando para mim e para você o seguinte: ei, eu não vou te deixar, eu não vou te privar de passar a prova. Eu não vou te privar de você passar por alguma dificuldade. Só que a diferença de você com o mundo é que eu passo com você. E quando você estiver prestes a cair, eu te pego pelos braços e levanto. Todos aqui conhecem a história de Davi. Todos aqui sabem o que Davi passou. Todos aqui sabem que o propósito para Davi era virar rei. Só, o que Davi passou antes disso? Davi era apenas um pastor de ovelhas, o menino menor entre seus irmãos. Todo mundo, todos os restos dos seus irmãos eram fortes, soldados, caras que iam para a guerra. E Davi era apenas aquele moleque franzino, que só cuidava de ovelhas e pronto. Só que Deus tinha um propósito na vida dele, e fala para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu vou ungir uma pessoa rei. Samuel chega até lá na casa de Jessé e fala, chama todo mundo, que o Senhor mandou escolher alguém para virar rei aqui. Jessé chama todos os seus filhos, e ele esquece de um. Quem que ele esqueceu? De Davi. Na Bíblia não diz, mas vocês acham que Davi passava por algum problema no meio da tua família? E o profeta maior daqueles tempos estava na casa dele. O maior profeta estava lá dentro. E ele pede para chamar todo mundo que mora lá, porque lá de lá ia sair um rei. E teu pai simplesmente esquece Davi? Como é que deveria ser a vida de Davi? É assim com a gente. Às vezes nem a nossa família acredita em nós. Às vezes nem as pessoas que estão do nosso lado conseguem ver valor na gente. Só que quando vai passando os filhos de Jessé, os fortes, os poderosos, os lutadores de guerra, ninguém é aceito. Quando chega Davi, manda chamar Davi. Quando chega Davi, ele escolhe a Davi. Porque Deus não vê a tua aparência, Deus vê o teu coração. Davi não passou só por isso. Davi foi humilhado pelo teu irmão,
Quando ele foi levar comida no meio da guerra, o pai dele pediu para ele levar a comida, para ver como que estava o seu irmão. Chega lá, o irmão dele olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai lá cuidar das suas ovelhas? Já não está bom para você? Olha como que Davi passava. E ele já tinha sido ungido a rei. Ele foi chamado para viver um propósito, só que ele não viu o propósito acontecendo. Estava lá na frente dele: você foi ungido. Só que ainda continuou pastor de ovelhas. Você foi ungido, mas ainda o teu irmão te faz chacota. Davi teve que enfrentar gigantes. Davi teve que se fazer até de louco, irmãos. Até de louco para virar rei. O que eu quero dizer para você nesta noite é que fazer o propósito de Deus, que viver o propósito de Deus, não é fácil, mas é a melhor coisa que existe nesta vida. Só que, como eu disse, hoje em dia, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus têm perdido o propósito por causa de momentos. O que é isso? Está dentro da igreja, sai da igreja e começa a viver como o mundo. Está vivendo o propósito aqui dentro, só que quando sai lá fora é igual a todo mundo. Você tem um propósito dentro da casa de Deus, mas lá fora é igual a todo mundo. Você foi chamado para um propósito, só que lá fora você é igual. O que tem acontecido hoje é isso. Aí você vê um mundo cheio de iniquidade. Você vê um mundo ao qual às vezes até não tem mais esperança. Fala: mas tem como ficar pior? E está ficando cada vez pior. Você que tem um propósito, eu que tenho um propósito, muitas das vezes mudamos por causa de momento, por causa de uma atitude mínima, por achar que o mundo lá fora pode ser melhor que aqui dentro, por acreditar nessa mania de que, nossa, eles estão vivendo uma vida muito, eu quero viver essa vida. Só que esquece que aquilo é superficial, que aquilo acaba, e você troca aquilo que é eterno para poder viver uma coisa de momento, uma coisa que vai acabar, e você vai chegar no fim das contas e vai falar: meu Deus, eu troquei o teu propósito por causa de momento. Só que ainda o Senhor é amor, só que ainda Deus é amor, só que Ele ainda diz que ainda dá tempo de continuar vivendo o propósito. Tem um rapaz na Bíblia chamado Sansão. Quantos conhecem? Todo mundo conhece Sansão? Todo mundo fala que Sansão tinha força na onde? Na onde? Certeza? Era nos seus cabelos? Eu vou explicar para os irmãos. A Bíblia vai dizer em Juiz que o povo de Israel tinha sido levado cativeiro pelos filisteus. E lá o Senhor fala que ia levantar um homem para livrar aquele povo dos filisteus. E ele chega até uma certa mulher que não tem o nome dela na Bíblia. E vai chegar um anjo até nela e vai falar: você é estéril, você não pode ter filho, mas a partir de hoje você vai dar à luz a um filho. Você vai ter um filho, e o propósito dele vai ser salvar o povo dos filisteus. Este filho dela era chamado Sansão. Só que o anjo chega nela e fala assim: ó, como ele é diferente, como ele vai vir na terra para fazer a diferença, para salvar o povo, naquela época você vai ter que fazer 3 coisas. Teu filho vai ter que ser: ele tem que ser nazireu. E para uma pessoa ser nazireu naquela época, ela não poderia fazer 3 coisas. Primeiro, ele não podia tocar em coisa imunda. Então ele não podia tocar em nada morto. Segundo,
ele não podia tomar vinho, nada que era derivado da uva. E terceiro, ele não podia cortar os seus cabelos. Isso era um nazireu. Nazireu naquela época era um voto em que o povo fazia para separar a pessoa para Deus. Ele falava assim: eu vou fazer esse voto porque eu quero que o meu filho seja escolhido de Deus. Só que com Sansão não foi desse jeito. Sansão foi obrigado. Ele veio no mundo para viver o propósito. E a Bíblia vai dizer que ele cresce, ele é forte, ele tem poderes sobrenaturais, porque ele era diferente. E certo dia Sansão está indo em uma de suas caminhadas. Vem um leão até ele, um leão pequeno, e ele mata o leão, rasga o leão no meio. E ele vai até onde ele estava indo e volta. Quando ele retorna, ele vê que o leão ainda estava morto lá. Só que no meio do leão tinha abelhas, e lá tinha mel. Ele se encantou com aquilo, foi sem pensar, pegou o mel, comeu o mel e ainda levou para a tua família. O que o nazireu não podia fazer? Ele não podia tocar em coisa imunda, ele não podia tocar em coisa morta. E ele foi e tocou. Só que o que é incrível nisso, que às vezes a gente nem entende, é que a Bíblia vai dizer que a presença do Senhor continuava com ele. Aí você fala: ué, eu toquei em coisa imunda e ainda estou cheio de força. Eu toquei no morto, eu não podia, mas ainda estou com a presença. Não dá nada, posso continuar fazendo porque Deus vai continuar comigo. E foi isso que aconteceu com Sansão. Ele todo alegre, achando que estava o bambambam, falou: vou fazer uma festa, vamos toda a galera lá comigo na minha casa, vamos fazer uma roda e eu vou distribuir vinho para todo mundo, vai ter uma rodada por minha conta. Aí ele vai e dá a rodada de vinho para todo mundo e toma o vinho. E o que um nazireu não podia fazer, meus irmãos? Ele não podia tomar vinho. Mas não tem nada a ver. Sabe o que é o estranho nisso? A presença continuava com ele. O Senhor ainda estava com ele. Ele fala: mas então as minhas forças só podem estar nos meus cabelos. Eu toquei em corpo imundo, a presença não saiu. Eu tomei vinho, ainda o Senhor está comigo. E por isso que todo mundo fala: a presença de Sansão. Sansão só era forte por causa dos seus cabelos. Só que você vai entender, o Senhor continuou com ele. E ele às vezes até continua comigo e com você. Fomos chamados para viver o propósito. Só que eu estou andando no propósito, vejo uma coisa errada, olho para o lado e começo a fazer a coisa errada. Volto a fazer o propósito, o Senhor está comigo. Estou andando de novo, vejo outra coisa errada e faço a coisa errada. Eu não posso fazer isso. Só que ainda a presença do Senhor está comigo. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele dá corda. Ele dá corda. Ele vai dando corda. Ele está te dando a chance de mudar, de não viver aquilo. E você está achando que está vivendo e está com a presença. Só que o pior de um homem é quando ele descobre que não está com a presença. Tem um testemunho que eu ouvi na internet, ao qual um pastor está levando a palavra. Ele fala que vivia em pecado, só que ele era muito usado. Ele fazia a coisa acontecer nos cultos. E um dia ele acorda, se sente incomodado e fala: eu vou parar com isso. Vou falar na próxima vez que eu for pregar, eu vou falar para a igreja que eu estou em pecado, que eu cometo pecado e não está certo o que eu estou fazendo. Aí a Bíblia vai dizer, lá no vídeo está dizendo que ele chega na igreja, ele está preparado para pregar, ele fala: eu vou falar que eu estou em pecado e não vai dar mais certo. Quando ele pega o microfone na mão, diz que sai uma irmã marchando
e vem no poder de Deus até ele e fala: prega a minha palavra. Ele prega, o milagre acontece. Aí ele chega no hotel e fala: mas será que o Senhor aceitou o meu pecado? Porque eu tô cometendo pecado e ele manda eu pregar. E no meio da noite o Senhor incomoda ele para fazer uma oração. E quando ele se ajoelha, começa a orar, ele diz que uma luz branca nas costas dele, ele sente que é um clarão muito grande, e a ponta de uma espada na nuca dele. Isso é verdade, irmão, é testemunho. E ele não consegue se mover, mas ele sabe que tem uma coisa muito grande atrás dele, com uma espada. E essa pessoa, esse ser que está atrás dele, só diz uma coisa para ele: te vejo no juízo final. Te vejo no juízo final. Tem muita gente que prega, tem muita gente que canta, tem muita gente que acha que está fazendo a obra, continua fazendo as coisas erradas. O Senhor está comigo. Só que infelizmente é só no dia do juízo final que ele vai saber. O Senhor te chamou para viver o propósito. E viver o propósito não é viver momentos no meio de propósito, é viver o propósito. É você não é hoje estar adorando e amanhã estar indo para barzinho, não. Não é você hoje estar adorando e amanhã estar fumando o tal do narguilé, não. Não é você estar aqui adorando e amanhã estar ouvindo o fone, não. É viver o propósito. Ele te chamou para viver o propósito. E eu vou te provar agora que Sansão não tinha as forças dos seus cabelos. Quem tiver a Bíblia, abra comigo em Juízes 14. Quero que todo mundo me acompanhe. Juízes 14. Deixa a minha Bíblia abrir aqui também. Versículo 5, versículo 6. Juízes 14, versículo 5. A palavra vai dizer assim, ó: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe em Tinate, chegando às vinhas de Tinate, eis que um filho de um leão rugido, que foi o que eu falei, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão. O Espírito do Senhor estava com ele ainda. Agora vamos em outro. Juízes 14, 19. Então o 18, vou ler. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o pôr o sol? Que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? E ele lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu a Escalonitas e matou deles 30 homens. Ele matou e o Espírito do Senhor estava com ele, certo? Agora em Juízes, capítulo 15, versículo 14. E vindo ele, a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele estava fazendo tudo isso e ainda o Espírito do Senhor estava com ele. Agora no capítulo 16 e versículo 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite. E à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com as ombreiras. E juntamente com a tranca as tomou. Cadê o Espírito do Senhor? Quem que arrancou isso dele? Quem que derrubou as portas? Quem que derrubou o portão? Foi apenas Sansão, com a força dele. Cadê o Espírito do Senhor? Estava no cabelo a força? Estava no cabelo a força? Ele ainda estava com o cabelo. Ele achava que ele ainda tinha presença.
E lá no capítulo 16, versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes, fresco que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E os espias estavam com ela na câmara. Então ele lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em quem consistia a sua força. Quem que arrancou isso? Quem que quebrou a corda? Sansão. Cadê o Espírito do Senhor? Ele ainda estava com cabelo. Cadê a presença do Espírito Santo com ele? E para finalizar, Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como Dante. Ó, ele achando que está com o Senhor. Sairei eu ainda dessa vez como Dante, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Ele nasceu para viver o propósito. Ele foi chamado para viver o propósito. Só que por causa de um momento de tocar em coisa imunda, por causa de um momento de tomar o vinho, o Espírito do Senhor saiu dele. Por causa de momento, aquilo que o Senhor tinha chamado para ele mudar uma terra, para ele mudar um povo, ele estava vendo aquilo tudo indo por água abaixo. Por causa de um momento. Você foi chamado para viver o propósito. Você foi escolhido para viver o propósito. E se você está aqui nesta noite, Ele te chamou para um propósito. E agora eu te pergunto, até quando você vai continuar de momento e esquecendo de viver o propósito? Até quando? Até quando você vai viver assim? Até quando vamos viver assim? O Senhor quer compromisso comigo e com você. O mundo ao qual temos passado tantas dificuldades. Fiquei sabendo que o dono da Santander morreu. E a filha dele disse, por causa dessa doença, a filha dele disse: meu pai tem todo o dinheiro do mundo, mas ele não conseguiu comprar a vida dele. Sabe o que é isso? É eu e você lutar por tantas coisas lá fora. Só que eu e você não sabemos o que vai acontecer quando sairmos ali. É eu e você ir atrás de tantas coisas superficiais. E esquecemos de viver o propósito que Deus colocou nas nossas vidas. É você preferir ficar o dia inteiro no Instagram. Não estou falando que não pode. Mas você tem preguiça de orar 2 minutos. É você querer ir mais ir a um churrasco do que ir para um culto. Isso tem acontecido. E isso que a palavra quer dizer: por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriaria. O Senhor aqui não está falando dos ímpios. Por causa dos ímpios, não. O ímpio lá fora não conhece a palavra. Não sabe o que passa. Ele está falando de pessoas dentro da igreja. Por causa de pessoas dentro da igreja que não têm vivido o propósito, o amor está se esfriando. Tem gente ainda, Robertinho, que acha que está vivendo em live. Não é errado, mas quando você está numa live, você está na tua casa, está lá o celular e você está vendo. E tem gente que tem vindo para os cultos achando que está em live. Não tem adorado. E o propósito? O Senhor nos chamou para um propósito e Ele ainda está dizendo que dá tempo.
Ele ainda está dizendo que dá tempo de você viver o melhor dessa terra. Ainda dá tempo de você dizer: agora não vivo mais eu. Agora não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Isso é viver o propósito, Robertinho. É você falar assim: não, eu quero ir para o churrasco, mas o Senhor que vive em mim me diz para mim ir para a igreja, eu vou para o culto. Viver o propósito é você falar assim: eu quero ir para a festa, mas o que há em mim é maior do que a festa, então eu vou viver o propósito. É isso. Passamos por problemas e passamos por dificuldades, sim. Só que o propósito é bem melhor. Como eu disse no começo, o mundo lá fora vive, morre e acabou. Só que você que vive no propósito tem um lugarzinho lá no céu. E quando o seu dia se findar aqui na terra, não é o final da tua vida, é o começo da tua eternidade. Aleluia. Você foi chamado, você foi chamada para viver o propósito. E o que eu quero dizer? Porque jovens no altar. Ei, jovem. Meu pai diz que jovem é até 100 anos. Todo mundo é jovem. Você foi chamado para viver isso. E o teu propósito é ide e fazei discípulos. Ide e pregai o evangelho. Você foi chamado para isso. Ah, eu tenho vergonha. Deixa a vergonha de lado, irmãos. Vocês não sabem como é que está a minha perna aqui. Não é fácil fazer isso, mas é o propósito em que Deus colocou nas nossas vidas. O Senhor te chamou para viver o propósito. O Senhor te chamou para viver o melhor. E o resultado não tem como dar errado. O resultado é vitória. Se coloquem em pé.